Pessoal, bom dia. Mais uma aula aqui de álgebra linear. Estamos chegando ao final da matéria dessa P1, né? Que vai até esse assunto de espaço, subespaço, combinação linear, LI, LD, base, dimensão. Base, dimensão, aí termina. Não vai entrar o mudança de base ainda, tá? Mudança de base vai ficar para a segunda prova. Mas ainda aqui no contexto do finalzinho da matéria para P1, ele apresenta um exemplo aqui no livro, página 121. Ele apresenta um exemplo aqui, que é o seguinte, ele dá dois subespaços vetoriais do R3, veja que é do R3, ó, x, y, z. Então vamos discutir e analisar esse exemplo aqui nesse vídeo, e aí depois a gente faz um exercício também e grava num vídeo, tá? Mas vamos começar analisando esse exemplo. Então, exemplo da página 121, exemplo página 121. Vamos colocar aqui para começar a aula. Exemplo, página 121. Ele diz o seguinte, você tem dois espaços vetoriais. Você tem o espaço vetorial V, primeira V, né? Que são, eu já até fiz a figura ali no GeoGebra, para vocês verem. Esse espaço vetorial V, ele é composto dos pontos x, y, z do R3, x, y, z pertencentes ao R3, né? Tais que tem uma relação entre eles, entre os valores x, y, z. X mais y menos z igual a zero. Isso aqui é a equação de um plano, passando pela origem. Então, é um subespaço vetorial que nada mais é do que um plano passando pela origem, cuja equação do plano é x mais y menos z igual a zero. Tá lá. E tem um outro subespaço que ele apresenta junto no mesmo exemplo, que também é um subespaço do R3, são os pontos x, y, z pertencentes ao R3, tais que x igual a y. X igual a y. Então tá lá. E o que ele quer com esses dois subespaços? Ele começa dizendo o seguinte, ó, determine a soma e apresenta um desenho representando aqui, ó, o V e o W. Vamos ver se está de acordo com o nosso desenho aqui do GeoGebra. O V é o x mais y mais z igual a zero, da cor roxa aqui, ó. É o roxo. É esse inclinadinho aqui, esse plano meio inclinado, passando pela origem. Vamos comparar aqui com a figura do livro. Olha lá, o V. Ele colocou o V justamente, aqui não dá para girar, né? Infelizmente, se eu clicar aqui não vai girar. Mas dá para você ver que é um planinho inclinado passando pela origem. E depois tem um na diagonal aqui desse cubo pontilhado, de pé, 90 graus em relação ao chão aqui, ao XY, que é o W, que seria o nosso amarelo aqui. Está de acordo com a figura do livro. Só que aqui pelo menos dá para a gente girar aqui. Outra coisa, o livro desenhou só nessa parte aqui do X positivo, Y positivo e Z positivo. Parece que não tem a parte negativa lá, mas tem. Tá? Aqui no GeoGebra dá para você ver a parte de coordenadas negativas também. Tá certo? Fica um desenho um pouco mais completo. E dá para girar, dá para mudar a cor aqui dos planos, né? Mas o amarelinho é o x menos y igual a zero, que é a mesma coisa que x igual a y. E o roxo é o x mais y menos z igual a zero. Bom, então aí ele pergunta o seguinte, determine a soma desses dois subespaços. A gente já tinha discutido algumas aulas atrás esse conceito de soma de subespaços. Inclusive, a gente demonstrou que toda soma de subespaços vai ser também um subespaço. Sempre. A gente tinha analisado a questão da interseção de subespaços, que depois ele vai falar aqui também. Interseção, união e soma. E qual foi a nossa conclusão? Dados dois subespaços, a interseção deles sempre é um subespaço também. Por exemplo, quem que é a interseção aqui desses dois? A interseção de superfícies, olha lá, interseção de duas superfícies. Dessa com essa. Olha lá, deu uma reta passando pela origem. Tá lá. Então, essa reta passando pela origem é também um subespaço vetorial do R3. E ela é quem? Ela é a interseção desses dois subespaços. Então, isso aí só para exemplificar essa ideia que a gente já trabalhou de que a interseção de subespaço é sempre subespaço.
A união nem sempre é. Às vezes é quando um subespaço está dentro do outro, e quando um subespaço não está contido no outro, aí a união tipicamente não é. Então, quer dizer, não é subespaço. Então, deixa para lá a questão da união, né? A interseção é legal, porque sempre que você faz interseção de dois subespaços, é subespaço. A união nem sempre é, então não tem teorema dizendo que sempre vai ser, porque não é sempre. Agora, a soma sempre é. Agora, as pessoas às vezes se confundem o que é a soma de subespaço. Então, eu vou voltar um pouquinho lá na definição para a gente lembrar, porque aqui ele está falando da soma, né? Se a gente voltar um pouquinho lá na definição, que a gente já tinha visto, a gente vai ver o seguinte, ó. Ele tinha falado aqui para nós, na página que eu já não me lembro mais qual é, eu estou só voltando aqui um pouco para a gente ver, ele tinha introduzido esse conceito aqui, ó. Soma de dois subespaços. Dado um subespaço W1 e um subespaço W2, o que significa somar os dois, né? Não é uma soma nem de números reais, nem uma soma de vetores dos vetores do espaço. Ali no caso desse W1 mais W2 aqui, esse sinal de mais é um terceiro sinal de mais. Não é nem o sinal de mais de numerinho real, 2 mais 3 igual a 5, nem é o sinal de mais de vetores, Uzinho mais Vzinho, somou vetores. Ele é uma soma de subespaço, a soma de conjuntos. Que claro que vai ser baseado na soma de vetores, porque olha só o que está escrito aqui. Você somar dois subespaços W1 mais W2 é igual a você fazer o quê? Você pega os vetorizinhos do Vzão. Quem que é o Vzão? O Vzão é o espaço vetorial maior dentro do qual estão os dois. O W1 e o W2 são subespaços, então eles estão dentro de alguém, dentro de algum espaço maior. Esse espaço vetorial maior é o Vzão. Então, quem que é a soma deles? São todos os Vzinhos lá do Vzão maior, que contém os dois, tais que o Vzinho possa ser escrito como soma de um Wzinho 1, que vem do subespaço Wzão 1, mais um Wzinho 2, que vem do subespaço W2. Então, no fundo, somar subespaços é você gerar um outro espaço que engloba os dois e que é composto da soma de todos os elementos de um com todos os elementos do outro. Essa que é a ideia de soma de subespaço. Tá? Então aí você pensa o seguinte, pô, mas o cara está somando dois planos dentro do R3. O que será que a minha intuição diz? Depois a gente vai ver ali, a gente vai provar. Mas o que será que a minha intuição diz? Que a hora que eu pegar todos os vetores possíveis aqui desse plano e for somando com todos os vetores possíveis desse plano, quem que eu vou obter? A verdade é que eu vou obter todos os vetores do próprio R3. Quer dizer, qualquer vetor que eu pegar do R3, ali fora dos planos, dentro ou fora dos planos, ele vai poder ser escrito, se a gente usar um pouco a imaginação. Não vou fazer a figura ali no GeoGebra agora, por causa do tempo, que é complicado. Mas depois a gente pode fazer com calma, fora da aula, se vocês quiserem. Qualquer vetor do R3 pode ser escrito como soma de um vetor que está num plano, mais um outro vetor que está no outro plano. Bom, desses dois planos aqui, né? Desses dois planos aqui, com certeza dá. Qualquer que o vetor que eu pegar aqui para fora, eu posso imaginar um vetorzinho num plano, outro vetorzinho no outro plano, faço a regra do paralelogramo, pum, cai lá naquele vetor que eu tinha pego do R3. É impossível você pegar um vetor ali do R3 que não vai dar para ser escrito como soma de um vetor de um mais vetor do outro. Então a gente já tem a intuição nesse exercício, de que essa soma aqui que ele está falando para a gente, vamos voltar lá, que a gente já relembrou a definição de soma, né? Já relembrou que é sempre subespaço. Voltando lá no exemplo, a gente já tem a intuição que essa soma aqui dos dois planos vai dar o R3. Só que a gente precisa, digamos assim, não pode só responder assim na prova, né? Eu tenho uma intuição de que vai dar o R3. Não, a gente precisa mostrar de um modo um pouco mais rigoroso, um pouco mais formal. Então, primeira coisa que ele faz, ele arranja vetores geradores que geram cada um dos subespaços. Lembra que esse colchete aqui, esses colchetes significam subespaço gerado. Então, aqui ele está dizendo que o V, que é esse plano aqui roxo, ele é gerado por esses dois vetores aqui, 1, 0, 1 e 0, 1. Será que a gente consegue visualizar isso aqui na figura do GeoGebra? Consegue. Vamos colocar esses vetores aqui. Eu já deixei prontinho aqui, ó. O primeiro vetor é o 101, ele está aqui. Repara que ele está em cima do lance aqui do plano roxo, que é o plano V. Olha lá, vetorzinho 101, acabou de aparecer ali na figura, paralelo ao plano V.
se você quiser imaginar os pontos do plano como se fossem os vetores, o pontinho 101 está aqui, ó. Opa, desculpa, eu cliquei no ponto errado. O pontinho 101 está aqui, 101, ó, apareceu lá na ponta. E tem também o vetor que ele falou, 011. Se você colocar aqui 011, pum. Cadê o ponto 01? Já apareceu ali. E o vetor 011 está aqui, pum. Então você vê que são dois vetorizinhos L e I, eles não são paralelos, e os dois não são paralelos entre si, mas os dois são paralelos ao plano. Então, esses dois vetores, através das combinações lineares dele, alfa vezes esse, mais beta vezes aquele, soma, dá um ponto aqui, todas as combinações lineares desses dois vetores vão gerar todos os pontos e vetores possíveis aqui desse plano V, que ele chamou de V, que é o x mais y menos e igual a zero. Tá? Então, realmente, eles são geradores. Mas como que ele conseguiu chegar nisso aqui? Tá, já entendi que são geradores, já entendi ali na figura. Mas como que o cara partiu disso aqui, V igual a isso, e chegou nesses geradores aqui? Vamos fazer na lousa. Como é que é a continha? Já vamos fazer do V e do W. Então, vamos obter vetores geradores para V e para W, né? De V e de W. O primeiro para V e depois para W, né? Não ao mesmo tempo para os dois, mas primeiro para um e depois para o outro. No caso do V, a gente parte dessa equação aqui, né? Então, o que é o V? O V é o seguinte, se tem um vetor Vzinho igual a xyz, que pertence a esse espaço V, então ele tem uma relação aqui entre essas coordenadas. No caso, x mais y mais e igual a zero. Se você passar esse x mais y menos e igual a zero, se você passar esse menos e para o outro lado, o z vai ficar igual a x mais y. Então, você pode chegar aqui nesse ponto que pertence ao Vzão, pertence a esse plano, e reescrever ele assim, né? Daí, vírgula, esse x, vírgula y, vírgula z, ele fica igual x, y, e no lugar do z, você coloca x mais y. Aí sumiu o z, ficou tudo em termos de x, y. Aí eu posso colocar esses valores, digamos assim, eu posso desmembrar esse vetor aqui, eu posso escrever ele assim, só a parte do x, por exemplo, x, 0, x, e mais a parte do y. Então, para dar como resultado esse x aqui, eu tenho que somar o x com 0. X mais 0 vai dar o x aqui. Para aparecer esse y, eu tenho que somar 0 mais y. 0 mais y. E depois, para dar x mais y, eu tenho que somar x com y. Repara que se eu somar esses dois aqui, vai dar certinho esse. X mais 0, x. 0 mais y dá y. X mais y dá x mais y. Bom, outra coisa que eu posso fazer também, que vai ajudar bastante, ó, colocar em evidência o x e o y. Se eu colocar em evidência o x aqui, fica x vezes 1, 0, 1, mais y vezes 0, 1, 1. Tá. Agora você viu aparecer o 1, 0, 1 e o 0, 1, 1. 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Certo? Então, veja bem. Quer dizer, um vetor V que pertence ao plano Vzão, Vzinho que pertence a Vzão, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Quer dizer, Vzinho, conclusão, Vzinho, assim, dessa forma, né, que a gente acabou de ver aqui, dessa forma. Vzinho pertencente a Vzão equivale a dizer que Vzinho é igual a 1x vezes isso aqui, ou se você quiser escrever um alfa vezes 101, mais um beta
que seria o y, vezes 0, 1, 1. Ou seja, é uma combinação linear desses dois vetores. Dessa forma, assim, a gente pode afirmar que o conjunto Vzão de todos os Vzinhos, ele é gerado por esses dois vetores. Né? Portanto, o Vzão é o subespaço gerado por esses dois vetores. Então, são duas formas de ver o mesmo conjunto. O conjunto é aquele plano roxo lá, que está no GeoGebra. Mas aquele plano roxo, agora você sabe dois jeitos de descrevê-lo matematicamente. Você pode descrevê-lo desse jeito aqui, ó. Aquele plano roxo é x mais y menos z igual a zero. Foi o jeito que a gente escreveu no GeoGebra. X mais y menos z igual a zero. Ele apareceu aqui, o plano roxo. Mas o outro jeito, tipicamente de VGA, né? Tanto que a gente estuda essa equação do plano aqui lá na matéria de VGA. Agora, tipicamente álgebra linear, como que você descreve esse plano? Aí você vai escrever assim, ó, como subespaço gerado. O plano V é gerado por esses dois vetores, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tá? E como é que ficaria para o plano W? Aqui a gente fez para o V, né? Como é que ficaria aqui para o W? W, dois pontos. Bom, se um vetor Wzinho pertence a Wzão, não precisa escrever assim. Se um vetor Wzinho, que é igual, vou tentar escrever do mesmo padrão que eu escrevi aqui o outro. Um vetor Wzinho igual a XYZ, ele pertence a esse subespaço Wzão, então, aí o que a gente viu lá na equação dele, lá no enunciado? A gente viu que a equação dele é x igual a y, ou x menos y igual a zero, que está na mesma. Né? Então, essa que é a relação que tem aqui entre esses pontos, para que o ponto pertença ao Wzão. Quer dizer, Wzão são os pontos onde a coordenada x é igual à coordenada y. A gente pode falar assim. Então, x igual a y. Então, x igual a y. Daí, então, x igual a y. Ponto final. Daí, se o Wzinho igual, se a gente escrever Wzinho igual XYZ, a gente pode trocar o X, pode escrever X ou YY. Tá? Então, você pode escrever assim, porque X é igual a Y, vírgula, Z. Vírgula Z. Aí, o que eu tinha feito? Eu separei em dois. Então, ficou só os Ys aqui em um, Y0 mais 00Z. 0Z. E depois coloquei em evidência. Né? Então ficou y vezes 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Então tá lá. Mesma coisa que a gente fez aqui. Né? Então, dessa forma, o que a gente pode dizer? Dessa forma, o Wzinho pertencente ao Wzão, equivale a dizer que o Wzinho é igual a uma combinação linear desses dois vetores. Alfa vezes 1, 1, 0, mais beta vezes 0, 0, 1. Olha lá, ponto final. Combinação linear dos vetores. Deu certo aqui? 1, 1, 0, 0, 0, 1. Exatamente o que ele tinha escrito do W. Tá? Bom, quer dizer, aí o que eu tinha escrito aqui na linha final? Portanto, W gerado por esses dois vetores. Portanto, W é gerado pelos dois vetores. Gerado por quais vetores? 1, 1, 0, 1, 1, 0, vírgula, 0, 0, 1. Tá lá. Bom,
E aí? E daí? O que a gente conseguiu com isso? Bom, a gente conseguiu. Tá, uma dúvida aqui. A gente conseguiu vetores geradores para cada um dos espaços, mas tem uma dúvida que eu estava tentando me lembrar o que os alunos sempre perguntam. É o seguinte, professor, uma boa pergunta. E se eu, ao invés de ter isolado o z aqui nessa equação, eu tivesse isolado o y? Não ia dar um resultado diferente aqui nos vetores geradores? Pode ser que dê resultado diferente. Por exemplo, se o cara isolasse o y, fazer aqui no rascunho, né? Pegar um rascunho aqui. Se o cara, por exemplo, isolasse o y na equação, em vez de ter ficado com z igual a x mais y, teria ficado com y igual a menos x mais e. Y igual a menos x mais e. Aí, a hora que ele substituísse aqui no vetor, ia ficar assim, x no lugar do y, menos x mais e, e no lugar do z, z. Então, a hora que ele fosse desmembrar aqui, que nem eu desmembrei, ia ficar x 1 menos 1, 0, mais z, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Então, o que acontece? Surgiram, o segundo vetor ficou igual, 0, 1, 1, mas o primeiro vetor alterou. Em vez de ser 1, 0, 1, ficou o vetor 1 menos 1, 0. Porém, se você for lá no GeoGebra e você colocar 1 menos 1, 0, olha só que interessante. Talvez eu já até tenha colocado aqui. Não, não coloquei. Vamos colocar ele aqui, ó. 1 menos 1, 0. Coloca um ponto aqui e coloca as coordenadas dele. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Olha lá. Ele está lá no plano também. Está deitadinho aqui. Se você colocar o vetor vem da origem até aqui. Olha lá. Então, no fundo, o cara que isolou o y, em vez dele pegar esse vetor aqui e esse aqui, esses dois cinza aqui, que foi o que ficou no livro, o que ficou na minha conta, a primeira ali que eu fiz na lousa, ele vai ter pego esse aqui, sai fora, ele não pegou esse, pegou esse aqui e esse aqui. Dá certo também? Dá certo, são dois vetores LI em cima do plano, então eles estão gerando o plano também. Você conseguiu um conjunto diferente de geradores, mas é também um conjunto de geradores daquele plano, tá certo? Tem alguém acompanhando minha aula aí? Vocês foram embora. Eu vi que teve uns alunos saindo. Aqui, professor. Aí, que legal, o pessoal tá aí. Valeu, obrigado por existir. Professor, só no drinkzinho aí, professor. Obrigado por existir, valeu. Então, o que acontece é o seguinte, vocês perceberam, o cara, em vez de isolar o z, isolou o y, não tem problema nenhum. A hora que ele faz a conta, muda ali o vetor, mas é vetor que está valendo também. São dois vetores LI gerando aqui o plano. Tá? Você pode, durante a prova, até fazer um desenho aqui no GeoGebra e checar as coisas que você está fazendo. Não tem problema nenhum. Pode usar o GeoGebra durante a prova? Pode. Então, deixa eu tirar esse aqui para a gente voltar para os que a gente tinha feito antes e que estão no livro. Né? Tá aqui. São esses dois aqui. Ok? Bom, voltando lá. A gente já conseguiu o conjunto de geradores. Tá? A gente já conseguiu aqui o conjunto de geradores. Então, de cada um, do V e do W. Mas e da soma? Mas e da soma? Mas e os geradores de V mais W? Aí entra aquela definição que eu tinha mostrado para vocês lá. O que é o V mais W? O Vzão mais W, soma de subespaço, como eu acabei agora um pouco antes na aula, eu voltei lá e mostrei a definição, né? O V mais W, ele é o conjunto de todos os vetorizinhos do espaço vetorial maior, que aqui no caso é o R3, tais que esses vetorizinhos do R3 possam ser escritos como soma de um cara de um subespaço mais um outro cara do outro subespaço. Então, na nossa notação aqui desse exercício, seria o seguinte, mas e os geradores de V mais W? Então, vamos prestar atenção no seguinte. Se um vetor xzinho, deixa eu ver aqui uma letra para chamar, vamos chamar de x, se um vetor xzinho, mas x a gente já usa ali no xyz, né? Vamos chamar de u. Se um vetor uzinho pertencente ao R3, pertence a V mais W, pertence à soma dos dois vetores,
Então, o zinho é igual a um vetorzinho Vzinho de Vzão mais um vetor Wzinho de Wzão, onde Vzinho pertence a Vzão e Wzinho pertence a Wzão. Essa é a questão da soma de subespaços, né? Então, o que acontece? A gente já viu aqui em cima que os Vzinhos, eles são dessa forma aqui, ó. Olha como é que são os Vzinhos. Eles são combinação linear, alfa vezes esse mais beta vezes esse, né? E os Wzinhos, eles são dessa forma aqui. É claro que eu não vou usar aqui na equação que eu vou escrever agora, que vai ter Vzinho e Wzinho junto, eu não vou usar a mesma letra alfa e beta, né? Eu vou ter que usar letras diferentes, porque não é possível que sempre o vetor V que eu pegar vai ter o mesmo coeficiente alfa aqui que o vetor W que eu pegar. Pode ser que aqui seja 3 vezes o primeiro, mais 5 vezes o segundo, e o W seja 18 vezes o primeiro, menos 7 vezes o segundo. Então aqui pode ser diferente. Então eu coloco letras diferentes, é o único detalhe, né? U igual a V mais W. Então, Uzinho é igual. Aí fica alfa 101 mais beta 011, alfa 101 mais beta 011. Esse seria a contribuição aqui do V. E a contribuição do W seria, não vou usar alfa beta, porque como eu falei, os coeficientes podem ser diferentes, então vou colocar gama 110 mais delta 001. Gama 110 mais delta 001. 001. Ponto final. Bom, mas se um vetor U que está na soma, ele é a combinação linear desses quatro, bom, então isso significa que, ou isto é, o que isso significa? Isto é, o espaço V mais W, ele é gerado por esses quatro vetores, porque você está vendo que qualquer vetorzinho U que você pegou nele, V mais W, é combinação linear desses quatro. Então, consequência direta disso aqui, o V mais W é gerado por esses quatro vetores. 1, 0, 1, vírgula, 0, 1, 1, vírgula, 1, 1, 0, vírgula, 0, 0, 1. Tá lá, ponto final. Bom, isso está aqui no livro? Isso está aqui no livro. Ó. Ele diz aqui, o V mais W é gerado por esses quatro vetores. Até escreveu aqui embaixo. Ó. Um XYZ que esteja no V mais W vai ser combinação linear dos quatro. Agora, olha, antes da gente continuar aqui, veja só que interessante aqui. Será que isso aqui é uma base da soma? A soma é um subespaço também, então ele tem uma base. Esse aqui é um conjunto de geradores, mas será que é uma base? Vamos ver no caso dos outros dois. Aqui no caso do V, esses dois vetores são LI, a gente até viu aqui na figura. Né? Esse aqui dá para ver visualmente, aqui é muito fácil enxergar, eles são dois vetores não paralelos entre si, então eles são dois vetores LI. Né? Como eles são LI e geram o espaço V, então eles são uma base, porque vocês lembram da importantíssima definição de base. O que é base? É um conjunto de vetores do espaço ou subespaço que gera dois itens, tem que ter para ser base. Gera o espaço ou subespaço no qual ele está dentro e são LI. Então, se gerou e é LI, é o caso que a gente acabou de ver aqui no V. Então, isso aqui é uma base. Né? Agora, e no caso do W, 110001? Dá para ver que um não é múltiplo do outro, né? Então, eles são LI. Vamos ver na figura do GeoGebra. 110, tá lá, apareceu, olha lá, o vetorzinho vermelho lá atrás. 110, paralelo aqui ao plano amarelo. Cadê o pontinho? Olha lá o ponto. 110. E o vetor 001. Aqui está o ponto, aqui está o vetor. Olha lá. Então, olha para os dois vermelhos. Os dois vetores vermelhos, eles estão paralelos ao plano amarelo, em primeiro lugar, e eles não são paralelos entre si. Então, eles são dois vetores que geram o plano amarelo, que é o plano do subespaço W, e
são LI. Se geram e são LI, então eles também são uma base. Então aí você vê uma base do W, amarelo, que é esses vetores vermelhos, e uma base do V, roxo, que são esses dois vetores pretos. Então eles são bases, são LI. Mas e aqui no caso do subespaço soma, do V mais W? Será que aqui é base também? Bom, dá para a gente perceber que não, né? Como que a gente poderia perceber facilmente aí que não é base, né? A gente poderia fazer a combinação linear deles e ver que... Lembra daquela definição? Lá no começo da matéria de L e LD, a gente viu essa definição, né? Se eu faço a combinação linear dos vetores igual a vetor nulo, e isso sai como consequência que todos os coeficientes da combinação linear têm que ser zero, então é LI. Se não é LI, é LD. Então, como que não seria LI? Eu faço a combinação linear deles, igualo a vetor nulo, e aí eu descubro que dá para funcionar a equação, dá para a equação ser satisfeita sem que os coeficientes sejam todos nulos, né? Esse seria um jeito de você verificar ali que os vetores são LI ou LD, checar se eles são LI ou LD. Um outro jeito que teria de você checar se são LI ou LD, a gente viu também na forma de um teorema, né? Que um conjunto de vetores é LD, se e somente se algum dos vetores, pelo menos um, é combinação linear dos demais. Então, aqui a gente poderia também checar isso aqui. Ó. Pô, você poderia, sei lá, tentar enxergar aqui um modo de ver que, puxa, aqui tem um conjunto de vetores, tem um determinado vetor aqui que é combinação linear dos outros. Né? Aí não sei, teria que perder um tempo aqui fazendo uma conta. Né? Não sei. Aí, não sei, às vezes é fácil de ver de cabeça, às vezes não. Né? Porém, isso tudo é válido. Você poderia fazer a combinação linear igualar 0, 0, 0 e tirar que os coeficientes não são todos nulos, mostrou que é LD. Você poderia tentar enxergar um vetor aqui, mostrar que ele é combinação linear dos outros, mostrou que é LD, tá valendo. Mas eu vou mostrar para vocês um outro jeito que tem de a gente verificar que esse conjunto é LD e ao mesmo tempo que estiver verificando, já sai uma base, já vai sair um conjunto LI para soma, para o V mais W. Adivinha qual que é a ferramenta que faz esse milagre de já checar se é LI ou LD e já enxugar e já pegar uma base do espaço? É o escalonamento, que a gente já viu ele sendo utilizado para tantas coisas. Né? Dá para fazer toda essa prova P1 de vocês, vou tentar fazer isso, toda em cima de escalonamento. Todos os exercícios dá para o cara resolver por escalonamento. Dá para fazer isso, tá certo? Dá para você fazer todos os exercícios. Não digo só de matriz, assim, só do capítulo 1, mas do capítulo 2 em diante, 2, 3, 4, você pode resolver sistema, pode calcular determinante, pode verificar se vetor é LI, LD, pode arranjar base de espaço, tudo. A ferramenta multifunção, né? Multitarefa. Então, olha só, se a gente fizer o escalonamento aqui desses vetores, né, eu vou colocar assim, só para o aluno entender quando estiver lendo a lousa. Vamos obter uma base. Claro que para ser base tem que ser LI. Então, se tiver algum LD aqui, se for LD esse conjunto, vai dar para a gente ver que ele é LD antes de chegar na base. Né? Vamos obter uma base. Uma base para V mais W. Para V mais W. Então, você pega os vetores, coloca numa matriz e escalona. Então, vou colocar aqui, ó, 101, 101, 011, 011, 110, 110 e 001. Você repara que o que a gente faz durante o escalonamento? A gente faz aquelas operações elementares. Quais são as operações elementares? Que eu já falei 300 vezes, já fiz vários escalonamentos aqui com vocês. As operações elementares são permutar duas linhas de posição, multiplicar ou dividir uma linha por um número, contanto que o número seja diferente de zero, e trocar uma linha pela soma dela com outra, sendo que essa outra pode estar mentalmente multiplicada ou dividida por um número diferente de zero. Essas são as três operações que a gente faz durante o escalonamento. Né? Agora, se você prestar atenção nessas operações, elas são só, ou elas não mudam nada no espaço gerado, por exemplo, trocar duas linhas. É como se eu tivesse chegado aqui no espaço gerado, escrevi primeiro esse vetor e depois esse, troco esses dois vetores aqui de posição. Isso muda o espaço gerado? Quer dizer, se eu chegar aqui nesse plano roxo e eu falar primeiro esse vetor aqui
e depois eu falar esse vetor aqui, aí chega um outro cara, fala primeiro esse, depois esse. E essa ordem desses vetores vai mudar o espaço que você está gerando? Claro que não. Então, você já vê que a primeira operação elementar não altera o espaço gerado. Só permutar duas linhas, continua gerando o mesmo espaço. A outra operação é você multiplicar ou dividir o vetor por um número. Você multiplicar ou dividir o vetor pelo número, você está apenas esticando o vetor ou contraindo o vetor, se for um número positivo. Se for um número negativo, que você multiplicar ou dividir, também você está esticando ou contraindo, mas mudando o sentido, rebatendo ele para o outro lado. 180 graus. E aí estica ou encolhe. Quer dizer, o espaço gerado, só de você esticar ou contrair um vetor, o espaço gerado continua o mesmo. É diferente de você pegar o vetor e tirar ele do plano. Se tirar o vetor do plano, ele já está gerando um outro plano. Né? Mas você deixar ele ali e só esticar ou contrair, também não mudou o espaço gerado. Então, primeira operação elementar, segunda operação elementar, não mudam o espaço que você está gerando com aqueles vetores, conforme você faz essas operações. E a terceira operação é uma combinação linear de vetores. Eu pego um vetor, que é uma linha ali da matriz, e tiro essa linha e troco por ela mesma somada com outra, multiplicada por alfa. Ué, você simplesmente trocou um vetor por uma combinação linear dele com outro. Então seria, eu peguei aqui, é como trocar esse vetor aqui, esse cinza aqui, eu vou trocar ele por esse aqui. Eu tiro esse cinza aqui e coloco esse aqui. Ué, mas esse aqui é uma combinação linear dele com o outro. E cai dentro aqui do mesmo plano. Então, continuo gerando o mesmo plano. Então, qual é a conclusão do que eu estou falando aqui para vocês? A conclusão do que eu estou falando é a seguinte. A conclusão que eu queria chegar é a seguinte, porque isso aí vai ser perguntado no exercício 17. Não precisa fazer o exercício 17, que ele é todo teórico, né? Mas ele tem uma questão interessante no item A, que é isso que eu estou falando aqui. Fazer o escalonamento dos vetores não muda o espaço que os vetores estão gerando. Durante todo o processo de escalonamento, se você der um pause num determinado momento ali de uma matriz, já fez 3, 4 passos do escalonamento, pausou. Ainda nem terminou o escalonamento, mas pausou ali. Aqueles vetores que estão ali, naquele momento, naquela sua quarta matriz que você está escrevendo o escalonamento, eles geram o mesmo espaço que os primeiros vetores originais. Todo momento, a toda matriz do escalonamento que você está escrevendo, se você está acertando ali as operações elementares, está só usando aquelas 3, você não muda o espaço gerado. Só que conforme você vai escalonando, você vai simplificando os vetores. Então, é uma maneira de encontrar um conjunto mais simplificado, enxuto de vetores que geram o mesmo espaço que está sendo gerado lá no começo. Isso que é uma coisa interessante. Tá? Então, guardem isso. O processo de escalonamento dos vetores são sempre equivalentes, né, professor? Exatamente. São vetores de algum modo equivalentes. Eles geram o mesmo espaço ou subespaço. Então, olha só, vou fazer o escalonamento aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu posso pegar esse primeiro vetor, manter ele aqui. O segundo vetor já está zerado aqui, então é só copiar. O terceiro vetor multiplica aqui mentalmente por menos 1 e soma. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 vezes 0 é 0. Mais 1, 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Mais 0 é menos 1. E o último vetor aqui, só copiar, porque já está zerado. Fiz um primeiro passo de escalonamento. Agora, segundo passo de escalonamento. Mantenho o primeiro vetor. Segundo vetor está legal também. E vou pegar esse segundo vetor, vou multiplicar ele por menos 1 mentalmente e somar com o de baixo. Que aí vai acontecer o quê? Vai zerar esse cara. Menos 1 vezes 0 é 0. Mais 0, 0. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Copio aqui o último. Só que aí ficou muito fácil, né? Porque se eu pegar esse último vetor, multiplicar ele mentalmente por 2 e somar com a linha de cima, zera esse aqui. Né? Ou se eu pegar essa linha aqui, dividir por 2, toda a penúltima linha,
ela fica com menos 1. Aí eu somo com esse, zerou. Tá certo? Então, o que você percebe? Você percebe que você zerou uma linha aqui. Vamos zerar ela. Vamos fazer aqui, ó. Vamos manter aqui o primeiro, 1, 0, 1. Vamos manter aqui o segundo, 0, 1, 1. Esse terceiro aqui, eu posso dividir ele por menos 2, fica 0, 0, 1. E aí multiplico ele por menos 1 e somo com o de baixo, fica 0, 0, 0. Então, o que eu acabei de conseguir aqui? Eu acabei de conseguir uma... Primeiro que eu consegui provar que o conjunto é LD, porque teve um vetor aqui de baixo que zerou, então esse vetor aqui de baixo, ele certamente porque ele zerou, era uma combinação linear dos outros. Tá? E esses vetores que sobraram aqui, eles estão gerando o mesmo espaço V mais W. Só que agora eles são LI. Né? Você nem precisa ir até o final do escalonamento, se você quiser. Você repara que esses três vetores, eles estão aqui, né? A gente pode pensar assim também, ó. Quem que sobrou aqui? O 1, 0, 1, que é esse cara aqui, o 0, 1, 1, que é esse aqui, e o 0, 0, 1, que é esse aqui. E esse aqui foi eliminado. Então, esse aqui é a combinação linear dos outros. Você pode ver assim também. Bom, detalhe, e os que sobraram são LI já? Bom, você pode continuar o escalonamento até o fim, mas como você já formou aqui uma matriz triangular superior, olha bem essa matriz triangular superior aqui, ó. Então, quer dizer, com certeza esses vetores aqui são LI, né? Mas você pode ir com o escalonamento até o final, se você quiser. Né? O escalonamento... Aqui, como é que você poderia... Tem um modo aqui imediato que tem de você ver que esses vetores são LI. Aqui, no caso, ficou uma matriz quadrada, 3 por 3, né? E se você calcular o determinante aqui, vai dar 1. Determinante diferente de 0, desde VGA que a gente sabe isso. Determinante diferente de 0, vetores LI. Esses três aqui já são uma base, certo? Do espaço. Mas se você continuar o escalonamento, qual que seria o próximo passo? Multiplicar aqui por menos 1, somar aqui zerou, somar aqui zerou. Aí fica a base canônica do R3. Fica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dá o R3 inteiro. Quer dizer, essa soma dos planos, acabamos de comprovar aquilo que eu tinha falado no começo. É o R3 realmente. Tá certo? Então, vocês acabaram de ver um modo de obter uma base para esse espaço gerado, eliminando os vetores supérfluos. Né? Então, ficou assim, base de V mais W. Portanto, uma base, digo uma porque tem outras opções, né? Uma base de V mais W é... Aí ficou esse conjunto aqui, ó. Deixa eu colocar em amarelo. É 101, 101, vírgula, 011, vírgula, 001. Agora, esse aqui é um conjunto que gera o V mais W e LI. Então, ele é uma base. Tá certo? Dá para você escrever também que V mais W é gerado por ele? Com certeza. Se ele é base, ele gera. V mais W, você pode escrever ele como gerado por esses três. Gerado por... Vamos escrever direto assim, né? Eu acho que eu nem deveria ter escrito na forma de conjunto. Já vamos colocar aqui, ó, o colchete aqui em cima. Coloca aqui, ó. Coloca assim, V mais W igual colchete, colchete. Só que aqui você já sabe que é LI, então é mais do que um conjunto de gerador qualquer, que nem esse aqui. É uma base. Bom, a gente tinha visto que consequências disso aí, né? A gente tinha visto que, por exemplo, olha lá, podemos retirar a linha zerada do sistema. Podemos. Claro, eu vou interromper o vídeo aqui, porque agora vamos começar a falar de dimensão e da interseção, que é a segunda parte do exercício. E aí a gente pode gravar num outro vídeo para não ficar longo. Eu divido esse vídeo do exemplo em dois, para não ficar muito longo. Deixa eu interromper. E depois o exercício faz no último vídeo.